Eu não perdi ela num dia. Eu perdi ela em 1000 atitudes pequenas que eu achava que não importavam. Ela saiu de casa numa quinta-feira à tarde. Eu lembro porque era o dia que a gente sempre pedia comida japonesa, nossa tradição de 5 anos. Mas naquela quinta não teve jantar, não teve conversa, não teve nada. Ela simplesmente colocou as coisas numa mala, me olhou com aqueles olhos cansados que eu tinha aprendido a ignorar e disse as palavras que eu nunca vou esquecer. Eu cansei de lutar sozinha por nós dois. Eu fiquei ali parado, meio paralisado, achando que era mais uma briga que a gente ia resolver depois, como sempre. Você tá exagerando, foi o que eu disse. Ela deu uma risada sem alegria nenhuma, aquela risada de quem já chorou tudo que tinha para chorar e agora só sobrou o vazio. É isso. É exatamente isso. Eu posso estar me afogando na sua frente e você acha que eu tô exagerando. E foi embora. Nos primeiros dias eu fiquei com raiva. Raiva dela por desistir, raiva dela por não ter me dado mais uma chance, raiva dela por ser dramática. Mas raiva é mais fácil que culpa, então eu me agarrei nela. Mandei mensagens dizendo que ela ia se arrepender, que ela estava jogando fora 5 anos, que relacionamento era sobre superar crises. Ela não respondeu. E aquele silêncio ensurdecedor dela, foi o que começou a me acordar. Levei 3 meses para começar a entender de verdade. 3 meses sozinho naquela casa que a gente tinha escolhido juntos, dormindo na cama onde ela deixou de dormir do meu lado meses antes de ir embora, olhando para as fotos na parede onde ela sorria como se fosse a pessoa mais feliz do mundo. E eu percebi, ela tinha tentado. Ela tinha tentado tanto, de tantas formas diferentes, e eu simplesmente não ouvi. Não vi. Não me importei o suficiente até ser tarde demais. Foi numa terapia que eu finalmente comecei a desconstruir tudo. O terapeuta me fez uma pergunta simples que me destruiu. Você consegue identificar as atitudes específicas que te trouxeram até aqui? E ali, sentado naquela cadeira desconfortável, com a conta bancária mais leve e o peito pesado, eu comecei a listar. 5 atitudes. 5 atitudes que eu repeti tantas vezes que mataram o amor que ela sentia por mim, que mataram a esperança dela, que mataram nós. No começo a gente era perfeito. Sabe aquele tipo de relacionamento que parece fácil, onde você se entende sem precisar falar, onde estar junto é natural como respirar, onde você olha para a pessoa e pensa é você, sempre foi você. Era assim. Ela me fazia rir de um jeito que ninguém nunca fez. Me entendia nas minhas piores crises. Me apoiava nos meus sonhos mais malucos. E eu achava que isso era garantido. Os 2 primeiros anos foram intensos. A gente era aquele casal que todo mundo invejava, que postava foto feliz, que planejava futuro junto. Moramos juntos no 3º ano e foi mágico no começo. Até começar a virar rotina, até as minhas atitudes começarem a aparecer, até eu começar a achar que ela sempre ia estar ali, então não precisava me esforçar tanto. Ela sempre foi comunicativa, sempre foi de falar o que sentia, de colocar as coisas na mesa. Eu não. Eu fui criado numa família onde o homem não fala de sentimento, onde você engole, aguenta, resolve sozinho. E eu levei isso pro relacionamento como se fosse normal, como se fosse saudável. As primeiras vezes que ela tentou conversar sobre a gente, sobre como estava se sentindo, eu fugi. Mudei de assunto, disse que depois a gente conversava, fingi que não era importante. Com o tempo ela foi tentando menos. As conversas sobre nós foram diminuindo, o brilho nos olhos dela foi apagando, a frequência que ela dizia eu te amo foi reduzindo. E eu não percebi. Ou pior, percebi mas achei que era fase, que ia passar, que todo relacionamento tinha altos e baixos. Continuei fazendo as mesmas coisas, repetindo os mesmos padrões, sendo a mesma pessoa que estava, sem eu saber, empurrando ela cada vez mais para longe. Teve um dia, uns 6 meses antes dela ir embora, que ela sentou comigo e disse com todas as letras: eu tô me sentindo sozinha nesse relacionamento. E sabe o que eu fiz? Revirei os olhos. Falei que ela estava sendo dramática, que eu estava ali com ela todos os dias,
que ela precisava parar de criar problema onde não tinha. Ela me olhou com uma tristeza tão profunda que devia ter me acordado. Mas não acordou. Eu simplesmente levantei e fui jogar videogame, como se aquela conversa não tivesse acontecido, como se o coração dela não tivesse acabado de se partir mais um pouco. Primeira atitude, eu a invalidei. Todas as vezes. Sempre que ela vinha falar sobre como estava se sentindo, eu tinha uma resposta pronta para minimizar. Você tá exagerando. Não foi bem assim. Você é sensível demais. Eu nunca simplesmente ouvi e acolhi. Eu sempre precisava corrigir o sentimento dela, como se eu fosse o árbitro da realidade, como se o que ela sentia não fosse válido se eu não concordasse. Com o tempo ela parou de dividir comigo. Não porque deixou de sentir, mas porque aprendeu que comigo ela só ia encontrar invalidação. Segunda atitude, eu priorizei tudo, menos ela. Trabalho, amigos, videogame, futebol, qualquer coisa tinha prioridade sobre ela. Ela pedia pra gente fazer algo só nós dois e eu dizia que estava cansado, mas 2 horas depois estava rindo com os amigos no bar. Ela sugeria uma viagem e eu dizia que não tinha dinheiro, mas comprava o console novo que eu queria. Ela pedia atenção e eu dava sobras. As migalhas do meu tempo, da minha energia, do meu interesse. E ela ficava com as migalhas e fingia que estava satisfeita porque me amava demais para admitir que estava morrendo de fome afetiva. Terceira atitude, eu parei de fazer esforço. No começo eu fazia questão. Surpresas, bilhetes, flores sem motivo, aquele interesse genuíno de conhecer cada parte dela. Mas quando a conquista acabou, quando ela já estava ganha, eu relaxei. Parei de planejar dates, parei de elogiar, parei de fazer aquelas coisas que faziam os olhos dela brilharem. Achei que amor era suficiente, que não precisava demonstrar, que ela já sabia. Mas amor sem ação é só palavra vazia. E com o tempo até as palavras eu parei de dizer. Quarta atitude, eu não cresci junto com ela. Ela evoluía, fazia terapia, lia sobre relacionamentos, tentava melhorar sempre. E eu ficava estagnado, repetindo os mesmos erros, recusando ajuda, achando que eu estava bem do jeito que estava. Quando ela sugeria terapia de casal eu ria, dizia que não precisávamos, que éramos normais. Quando ela compartilhava algo que tinha aprendido eu dava de ombros, meio irritado, como se ela tivesse se tornando chata com essas frescuras de autoconhecimento. Ela cresceu, eu fiquei. E chegou um ponto que a gente não cabia mais um no mundo do outro. Quinta atitude, eu a dei como garantida. Esse foi o pior. Eu simplesmente assumi que ela sempre ia estar ali. Que por mais que eu errasse, por mais que eu fosse negligente, por mais que eu machucasse, ela ia continuar me amando, ia continuar tentando, ia continuar esperando eu acordar. Eu tratei o amor dela como algo infinito, inesgotável, incondicional. E amor não é isso. Amor precisa ser nutrido, cuidado, valorizado. E eu deixei o amor dela morrer de fome enquanto eu fingia que estava tudo bem. Se isso já aconteceu com você, comenta aqui e me conta de onde está ouvindo. Porque esse arrependimento, essa dor de perceber tarde demais, não pode ser desperdiçada. Precisa servir de lição para quem ainda tem tempo. Depois que ela foi embora eu tentei consertar. Pela primeira vez em 5 anos eu realmente tentei. Mandei flores, mandei mensagens longas pedindo desculpa. Apareci na casa da mãe dela implorando pra gente conversar. Ela me recebeu uma vez, 2 semanas depois. Sentamos num café e eu falei tudo. Falei que ia mudar, que tinha entendido meus erros, que ia fazer terapia, que ia ser diferente. Ela me ouviu em silêncio, com aqueles olhos cansados, e quando eu terminei ela só disse: eu pedi isso por 3 anos. 3 anos eu implorei para você me ver, me ouvir, me valorizar. E você sempre teve desculpa. E agora que eu fui embora, agora você tá pronto. Eu não soube o que responder porque ela tinha razão. Eu só tinha acordado porque perdi. Não porque entendi a dor dela, não porque percebi o quanto estava sendo destrutivo, mas porque perdi o conforto, perdi a segurança, perdi a pessoa que sempre esteve ali. Minha vontade de mudar não era por ela,
era por mim. E ela sabia disso. Eu te amei até não conseguir mais, ela continuou. Eu te amei até me esgotar completamente. Eu te dei chances, te dei tempo, te dei tudo que eu tinha. E você só percebeu quando acabou. As lágrimas dela desceram e cada uma era uma facada no meu peito porque eu sabia que eu era o responsável por cada uma delas. Eu não consigo mais. Eu não tenho mais nada para te dar. Você me secou. Tentei argumentar, prometi de novo, implorei mais uma chance. Mas ela balançou a cabeça. Você teve 5 anos de chances. Eu não vou dar mais uma para você finalmente decidir que eu mereço o mínimo. Ela levantou, me deu um abraço demorado, aquele tipo de abraço que é despedida definitiva, e foi embora. Pela última vez. Eu fiquei ali, sentado sozinho naquele café, com a xícara dela pela metade, com o perfume dela ainda no ar, e entendi. Não tem volta. Não porque ela não me ama mais, talvez uma parte dela sempre vá amar, mas porque ela se ama mais. E isso, por mais que doesse admitir, era o certo. Ela merecia alguém que escolhesse ela todos os dias, não alguém que só a valorizou quando perdeu. Os meses seguintes foram os piores da minha vida. Não aquela tristeza aguda que você sente logo depois do término, mas aquela tristeza pesada, constante, que não te deixa respirar direito. Porque não era só saudade dela. Era o peso da consciência, o peso de saber que eu destruí a melhor coisa que já tive com as minhas próprias mãos. Comecei a terapia de verdade. Não para reconquistá-la, mas porque eu precisava entender como cheguei ali, como me tornei essa pessoa, como pude ser tão cego, tão egoísta, tão negligente. E foi doloroso. Porque em cada sessão eu descobria mais uma camada de responsabilidade, mais uma forma que eu tinha falhado, mais um momento que eu podia ter escolhido diferente e não escolhi. Descobri que muito do meu comportamento vinha da forma como fui criado. Da ideia de que homem não demonstra, não se vulnerabiliza, não pede desculpas. Descobri que eu tinha medo de intimidade de verdade, então criava distância sempre que ela tentava se aproximar emocionalmente. Descobri que eu a tratava como garantida porque no fundo tinha medo de não ser suficiente, então preferia não tentar do que tentar e falhar. Mas descobrir as razões não mudava o resultado. Não trazia ela de volta. Só me dava contexto para a dor que eu tinha causado não só nela, mas em mim mesmo. Porque eu não só perdi ela. Eu perdi a versão de mim que ela fazia aparecer, a melhor versão, aquela que aparecia quando ela me olhava com amor e eu me sentia capaz de qualquer coisa. Teve uma noite, uns 6 meses depois da separação, que eu estava passando na frente da padaria onde a gente sempre ia aos domingos. Parei o carro e fiquei só olhando, lembrando de como ela ria quando eu colocava chantilly no nariz dela, lembrando de como ela segurava minha mão enquanto a gente escolhia os pães, lembrando de como aquilo era simples mas era tudo. E eu chorei ali dentro do carro, chorei porque tinha perdido os domingos, tinha perdido o chantilly no nariz, tinha perdido a simplicidade de ser feliz com ela. 1 ano depois do término eu vi ela. Estava com alguém. Rindo daquele jeito que eu não via há tempos, segurando a mão de outro homem do jeito que ela segurava a minha, olhando para ele do jeito que um dia olhou para mim. Meu primeiro instinto foi raiva, ciúme, aquele pensamento tóxico de como ela pôde me substituir. Mas respirei fundo, contei até 10 e percebi, ela não me substituiu. Ela simplesmente continuou vivendo. Simplesmente se permitiu ser feliz de novo. Simplesmente encontrou alguém que faz por ela o que eu me recusei a fazer. E sabe o que foi pior? É que o cara parecia comum. Não tinha nada de especial aparentemente. Não parecia mais bonito ou mais bem-sucedido que eu. Mas a forma como ele olhava para ela, como prestava atenção quando ela falava, como ria das piadas dela, como tocava nela com cuidado, ele fazia o básico. Ele fazia exatamente o que eu deveria ter feito e achei que era demais. Não falei com ela. Virei e fui embora antes que me vissem. Mas aquilo me marcou. Porque me fez entender de forma definitiva. Não fui eu que não era suficiente. Foi meu comportamento. Foi minhas escolhas. Foi minha negligência. Ela não precisava de alguém perfeito. Ela só precisava de alguém que fizesse esforço,
que a valorizasse, que estivesse presente. E eu não fui. Continuei na terapia. Continuei trabalhando em mim. Não por ela, mas por mim. Porque eu não queria ser essa pessoa nunca mais. Não queria repetir os mesmos erros no próximo relacionamento. Não queria destruir outra pessoa do jeito que destruí ela. Aprendi a comunicar, aprendi a ser vulnerável. Aprendi que pedir desculpas não é fraqueza. Aprendi que relacionamento exige esforço constante e isso não é ruim, é amor. Deletei o número dela. Não por raiva, mas por respeito. Respeito ao processo dela, respeito à nova vida dela, respeito à minha própria cura. Parei de stalkear as redes sociais, parei de perguntar para os amigos em comum, parei de alimentar a esperança de uma reconciliação. Porque ela merecia paz, e ficar rondando só ia atrapalhar isso. Se alguém veio à sua mente agora, compartilha esse vídeo com essa pessoa. Porque talvez ela esteja cometendo os mesmos erros que eu cometi, e ainda dá tempo de acordar antes de ser tarde demais. Hoje, 3 anos depois, eu sou uma pessoa completamente diferente. Não porque a dor me mudou magicamente, mas porque eu escolhi todo dia trabalhar em mim, desconstruir padrões, questionar comportamentos, ser honesto sobre meus defeitos. A terapia me ensinou que você não muda de verdade até assumir completamente a responsabilidade. Não adianta culpar a criação, culpar ex-relacionamentos, culpar a sociedade. Sim, tudo isso influencia. Mas a escolha de como você age hoje é sua. Aprendi que invalidar sentimentos é uma das formas mais cruéis de violência emocional. Porque quando você diz para alguém que o que ela sente não é válido, você está dizendo que a realidade dela não importa, que a percepção dela não vale. E isso mata a confiança, mata a intimidade, mata o relacionamento. Hoje, quando alguém divide algo comigo, eu ouço. Eu não corrijo, não minimizo, não comparo. Eu simplesmente acolho. Porque sentimento não é certo ou errado, sentimento é. Aprendi que priorizar não é sobre grandes gestos. É sobre as pequenas escolhas diárias. É sobre desligar o celular quando a pessoa quer conversar. É sobre escolher ficar em casa no sábado porque ela teve uma semana difícil. É sobre lembrar do café que ela gosta, da série que ela quer assistir, da coisa boba que ela comentou 3 dias atrás. Priorizar é fazer a pessoa sentir que importa, não ocasionalmente, mas constantemente. Aprendi que esforço é demonstração de amor. Que flores são importantes sim. Que date planejado importa sim, que surpresa faz diferença sim. Não porque a pessoa é superficial, mas porque essas coisas dizem eu pensei em você, eu quis fazer você sorrir, você vale meu tempo e minha criatividade. Relacionamento no piloto automático morre. Precisa de combustível constante, e o combustível é esforço, é atenção, é criatividade, é querer. Aprendi que crescimento em relacionamento é sobre crescer junto, não em paralelo. É sobre os dois estarem dispostos a evoluir, a questionar, a melhorar. É sobre ter conversas difíceis, sobre aceitar que você tem defeitos, sobre buscar ajuda quando precisa. Eu tinha vergonha de terapia, achava que era frescura. Hoje eu sei que é coragem. Coragem de olhar para dentro, de reconhecer o feio, de trabalhar nisso. Aprendi da pior forma possível que ninguém é garantido. Que por mais que a pessoa te ame, existe um limite. Um limite de dor que ela aguenta, de desrespeito que ela tolera, de negligência que ela suporta. E quando ela atinge esse limite, quando ela finalmente escolhe ela mesma, não tem volta. Porque a pessoa que ela se tornou para sobreviver ao relacionamento não é mais compatível com a pessoa que você foi no relacionamento. Hoje eu namoro de novo. É diferente. Eu sou diferente. Não sou perfeito, ainda erro, ainda tenho dias ruins. Mas a diferença é que eu reconheço, eu comunico, eu me responsabilizo. Quando ela diz que se sentiu mal com algo que fiz, eu não invalido. Eu ouço, eu entendo, eu mudo. Quando vejo que estou priorizando o trabalho demais, eu corrijo antes que vire padrão. Eu faço esforço, todo dia, de propósito, porque eu aprendi que amor sem ação morre. Ela não é minha ex. Ninguém vai ser. E tá tudo bem. Minha ex foi única, especial, insubstituível.
mas ela não é mais minha, e eu precisei aceitar isso. O que eu tenho agora é diferente, é novo, é construído em bases que eu não tinha antes. É construído em consciência, em responsabilidade, em esforço genuíno. Às vezes eu penso no que poderia ter sido se eu tivesse acordado antes. Se eu tivesse ouvido ela quando implorou atenção. Se eu tivesse ido na terapia quando ela sugeriu. Se eu tivesse feito o esforço que ela merecia enquanto ainda tinha tempo. Mas eu não posso viver no e se. Eu só posso viver no agora, com as lições que aprendi da forma mais dolorosa possível. As 5 atitudes que me fizeram perder ela não foram grandes traições, não foram grandes explosões. Foram pequenas negligências, repetidas tantas vezes que viraram padrão, que viraram quem eu era no relacionamento. E ela aguentou até não conseguir mais. E eu só acordei quando ela já tinha ido embora. Essa é a verdade que eu carrego. Não como punição, mas como lembrança. Lembrança de nunca mais ser aquela pessoa, de nunca mais dar alguém como garantido, de nunca mais achar que amor é suficiente sem demonstração. Hoje é sábado. Acordei cedo, fiz café, e a primeira coisa que fiz foi planejar algo legal pro fim de semana com minha namorada. Não porque é obrigação, mas porque eu quero. Porque eu aprendi que esses gestos, essas escolhas pequenas, são o que constrói relacionamento forte. Mandei mensagem para ela dizendo que estava com saudade, mesmo tendo visto ela ontem. Porque eu aprendi que demonstrar nunca é demais. Mais tarde fui almoçar com meu pai. A gente conversou sobre relacionamentos e eu, pela primeira vez, falei abertamente sobre meus erros. Sobre como fui criado achando que homem não precisa demonstrar, que só prover já é suficiente. E sabe o que ele disse? Que ele se arrependia de ter me ensinado isso, que o casamento dele com minha mãe poderia ter sido melhor se ele tivesse aprendido antes o que eu tô aprendendo agora. E ali eu vi, ciclos. A gente repete o que aprende até alguém ter coragem de quebrar o padrão. À noite assisti aquele filme que minha ex adorava. Eu costumava evitar tudo que me lembrasse dela. Mas hoje consigo. Consigo lembrar sem afundar. Consigo sentir saudade sem desespero. Consigo reconhecer que ela foi importante sem precisar que ela volte. É uma paz estranha, não aquela paz de felicidade plena, mas aquela paz de aceitação. Ela foi, deixou marcas, e essas marcas me fizeram melhor. Antes de dormir agradeci. Agradeci pela dor que me ensinou, agradeci pelo erro que me acordou, agradeci por ela ter tido coragem de ir embora quando eu não tive coragem de mudar. Porque se ela tivesse ficado, eu provavelmente continuaria o mesmo. Foi perdê-la que me forçou a olhar no espelho e reconhecer: eu preciso mudar, não por ela, mas por mim. E você? Você está repetindo os meus erros. Você está invalidando a pessoa que você ama. Você está priorizando tudo menos ela. Você parou de fazer esforço. Você está estagnado enquanto ela cresce. Você está dando ela como garantida, assumindo que ela sempre vai estar ali não importa o que você faça. Porque se você está fazendo isso, eu te aviso, tem um limite. Você não vai saber quando chegar nele, não vai ter um alerta, não vai ter uma última chance clara. Vai ser numa tarde qualquer, depois de mais uma conversa ignorada, de mais um pedido de atenção negado, de mais uma demonstração de que ela não é prioridade. E ela vai acordar e perceber: eu mereço mais. E vai embora. E você vai ficar exatamente onde eu fiquei, sozinho, arrependido, entendendo tarde demais. Não espera perder para acordar. Não espera ela ir embora para valorizar. Não espera o fim para tentar mudar. Porque talvez quando você finalmente se decidir a fazer o certo, ela já não vai estar mais lá para ver. E você vai ter que viver com o peso de saber que podia ter sido diferente, que você tinha tempo, que você tinha chance. Se você ainda tem ela, se ela ainda está tentando, se ela ainda te olha com amor mesmo cansada, por favor, acorda agora. Vai para terapia, aprende a comunicar, faz o esforço, demonstra o amor, prioriza ela, cresce com ela, valoriza ela todo santo dia. Porque relacionamento não é sobre sentir amor, é sobre demonstrar amor. E demonstração é ação, é escolha, é esforço constante.
Eu perdi a melhor pessoa que já amei por 5 atitudes que eu repeti até matar o amor dela por mim. Não porque ela parou de me amar de uma hora para outra, mas porque eu forcei ela a escolher ela mesma. E ela escolheu. Como deveria. E eu tenho que viver com isso pro resto da vida, sabendo que podia ter sido diferente. Se essa história te tocou, tem outra aqui que pode doer e curar também. Porque a gente aprende com a dor, mas é melhor aprender com a dor dos outros do que ter que sentir a sua própria. Não seja eu 3 anos atrás. Seja a versão de mim que acordou, mas acorda antes de perder. Porque tem erros que a gente não consegue consertar, tem perdas que a gente não consegue reverter. E perder alguém por negligência, por achar que tem tempo, por dar como garantido, é uma dor que você não quer carregar. Acredita em mim.